Pessoal, continuando, estamos falando do Álvaro Vieira Pinto, que define, né, o trabalho como exercício social da técnica, né? E nós colocamos o exemplo da produção do café, né? Quando você faz o seu café, por exemplo, de manhã, você usa várias técnicas, né? No entanto, se a gente exerce a profissão de barista, por exemplo, né, alguém que vai servir o café, a gente percebe que esse exercício da técnica, ele tem implicações sociais muito diferentes daquela de eu mesmo, né, preparando café para mim mesmo, ok, pessoal? Então, a gente pode ver que esse exercício social, ele tem uma série de características, né, que envolvem o ato técnico. Então, pense, por exemplo, sei lá, na cebola, por exemplo, né? Então, esse ato técnico tem várias camadas, né, sociais, identitárias, individuais, etc. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, mas essa dimensão social da técnica tem a ver com o trabalho na definição de Álvaro Vieira Pinto. Ok, pessoal? Bom, até aqui eu estou mostrando para vocês algumas técnicas que foram feitas dentro de um exercício social, né? No sentido de que a técnica da produção do aqueduto, por exemplo, ela era fundamental para a própria manutenção da sociedade romana, né, do seu império, mas também das suas cidades, né, etc, etc. E que hoje ainda a gente usa, né, uma técnica parecida, só que com algumas transformações, certo? Aqui está um aqueduto mais moderno da transposição do Rio São Francisco, ok? Bom, uma coisa que a gente precisa fazer, então, é entender que se o trabalho é o exercício social da técnica, o que é a técnica, né? Desse ponto de vista ontológico, que a gente chama de fenomenológico, ou seja, daquilo que acontece no mundo para a gente. Bom, a técnica, a gente vai trazer essa definição aqui, que a gente vai tirando de vários autores, né, e vai condensando. A técnica pode ser definida como a capacidade de intervir de forma qualificada no mundo para a produção da existência, tanto social como individual. Então, ela não é só do sujeito, é também para a sociedade, ok? Bom, e quando a gente fala da técnica, a gente não está falando só das atividades técnicas que a gente está acostumado a ver, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, para produzir o cinema, né, o cineasta ele usa uma variedade enorme de técnicas, né? Assim como para alimentação, moradia, cinema, etc, etc. Toda a nossa vida, inclusive, todos os aspectos culturais da nossa vida estão mediados por técnicas, digamos assim, tá? Bom, o problema é que socialmente a gente, filosoficamente, sociologicamente, culturalmente a gente vem pensando a técnica como algo que não é um adjetivo do ser humano, ou seja, que é próprio do ser humano, mas sim como um substantivo, ou seja, uma coisa que é externa ao ser humano, né? E que não é algo que seja, digamos assim, da ordem do planejamento, do pensamento, desculpa, e da reflexão. Bom, o que esses autores que vão pensar a técnica vão mostrar é justamente o contrário. Inclusive, o próprio Karl Marx já falava isso, né? Se vocês lerem o Capital, vocês vão ver que tem eu não lembro mais qual o capítulo, mas que ele começa a descrever o trabalho do engenheiro comparando com o da abelha, né? Mas ele vai falar justamente das diferenças entre o trabalho do engenheiro de concepção, de reflexão, de planejamento, né? Que ele vai ter que exercer para poder fazer a construção de um prédio, por exemplo, tá? Bom, então a gente precisa chegar nesse ponto. A técnica é uma atividade consciente, planejada, inventiva e também reflexiva, tá, pessoal? Então, não é porque eu possuo, de repente, eu já domino uma técnica que ela vai necessariamente, por exemplo, funcionar em todas as condições, em todos os ambientes, ou com todos os materiais que eu uso, ou com todas as pessoas com as quais eu estou usando a técnica, porque a técnica não é apenas, né, um recurso material. Pode ser um recurso intelectual, pode ser um recurso verbal, pode ser um recurso metodológico, né? Então, a gente precisa tirar a técnica também do campo da simples
materialidade desprovida de reflexão, pensamento, inventividade, etc. Ok, pessoal? Isso é fundamental. Tá? A técnica também não é algo, e aí a gente tem um filósofo francês, um antropólogo francês chamado François Sigaud, e outro antes dele, que se chamava André-Georges Audricourt, que vem na linha do Marcel Mauss, para quem conhece essa área talvez esteja mais familiarizado, mas, em todo caso, eles vêm mostrando essa questão da técnica como constituinte da sociedade humana, né? Mas eles vêm mostrando também que a técnica não é algo separado da cultura. A técnica faz parte da cultura e a própria técnica é cultural. Ou seja, ela se desenvolve de forma cultural, ela se aprende de forma cultural e ela atravessa a cultura toda. Tá, pessoal? Então, não é o problema, como diz o François Sigaud, é que a própria filosofia ocidental, ela tem trabalhado não só a filosofia, mas a próprio, digamos assim, campo da cultura, né, vem trabalhando como se o que a cultura é a literatura, a arte, o cinema, etc, etc, tudo que é o contrário, entre aspas, do trabalho, né, do trabalho e da técnica. Então, aqui nós temos uma mudança radical de olhar sobre a técnica, que permite que a gente lance também um outro olhar sobre a formação técnica e a formação para o trabalho. Tá? O que a gente tem como consequência, então, é que o ato técnico ele pode ser olhado de uma forma interdisciplinar, porque a gente vai perceber que o ato técnico ele condensa uma série de saberes e de fazeres que foram acumulados ao longo do tempo por uma comunidade de práticas, né? A gente vai trabalhar isso nos próximos capítulos, tá? E que este ato técnico ele também é um ato cultural. Então, ele está em relação com a cultura e ele mesmo está inserido dentro de uma cultura, que a gente chama de uma cultura profissional, né? Ou como Lavie e Wenger falam, de uma cultura, de uma comunidade de práticas, tá, pessoal?